A faxineira A limpa certo salão em 4 horas. A faxineira B faz o mesmo serviço em 3 horas. Se A e B trabalharem juntos, né, juntas aí no caso, né, são faxineiras, em quanto tempo aproximadamente espera-se que o serviço seja feito? Então aqui a gente vai ter, né, eu vou tentar, né, a gente tem que tentar colocar, digamos aí, a velocidade de limpeza das duas numa mesma unidade, para a gente poder comparar as duas. Então eu vou falar aqui, por exemplo, que a velocidade da faxineira A de limpar um salão, aí digamos que um salão tenha um tamanho T, certo? Sei lá, 100 metros quadrados, por exemplo, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, se esse salão tem um tamanho de T metros quadrados e ela consegue limpar em 4 horas, quer dizer que se eu pego esse salão, o tamanho desse salão, e divido por 4, esse é o tamanho do salão que ela consegue limpar por hora. Certo? Então isso quer dizer que eu pego, se ela limpa o salão todo em 4 horas, quer dizer que ela consegue limpar um quarto do salão no salão todo dividido por 4, certo? Um quarto do salão por hora, beleza? Você pode ver, né, que se eu multiplico um quarto do salão por 4, vai dar 4 horas e o salão todo vai estar limpo. Tá? Então essa é a ideia que eu vou aplicar para eu poder comparar a velocidade da faxineira A com a faxineira B. Trazer o pedaço que elas conseguem limpar por hora. Então vamos usar aí o mesmo pensamento para a faxineira B. Então digamos, a faxineira B ela consegue limpar o salão todo em 3 horas. Certo? Isso quer dizer que se eu pego o salão todo, o tamanho do salão todo, e divido por 3, esse pedacinho ela vai conseguir limpar em 1 hora. Então a velocidade dela de limpeza é 1/3 desse salão por hora. Se eu multiplicar por 3, ela vai limpar o salão todo em 3 horas. Então essa é a ideia que eu vou aplicar para poder resolver esse problema. É bem parecido com problemas de torneiras e de água que enchem né, determinado recipiente, certo? Então tá bom, feito isso, agora o que eles querem? Né? Eles querem isso, se A e B trabalharem juntos, em quanto tempo aproximadamente espera-se que o serviço seja feito? Então, se eles trabalham juntos, a velocidade das duas vão ser juntas, né? Elas vão trabalhar o mesmo tempo, mas as velocidades delas, elas vão em limpar o salão, a gente vai ter que somar, certo? Então, digamos aqui, ó, que eu pegue a velocidade de limpeza por hora da faxineira A e elas vão trabalhar um determinado tempo, tá? Digamos que esse tempo seja X horas. Então aí, ó, X horas para limpar o salão. Tá? Com isso, vou botar aqui de outra cor. Se elas demoram X horas para limpar o salão, então a faxineira A ela vai limpar o que ela limpa por hora, que é T sobre 4, vezes X, certo? Se eles limparem em 1 hora, é a velocidade da faxineira A vezes 1. Se limpar tudo em 2 horas, é a velocidade de limpeza da faxineira A vezes 2. E assim vai. Quando eu for pensar aí com a faxineira B, que elas vão trabalhar juntas, ela consegue limpar 1/3 do salão por hora. Como ela também vai trabalhar junto com a faxineira A, é essa velocidade aí, quanto que ela limpa por hora, vezes X, a mesma quantidade de horas, porque elas vão começar juntas e vão terminar juntas. Então elas vão trabalhar a mesma quantidade de horas. E se eu somar essas duas velocidades aí de limpeza, das duas ao mesmo tempo, isso vai dar o tamanho todo do salão. Por quê? Porque eles querem exatamente as X horas para o salão ficar limpo. Então, se eu somar tudo que a faxineira A vai limpar em determinada hora,
que é X, com tudo o que a faxineira B vai limpar em determinada hora X, juntas vai terminar de limpar o salão todo, tá? Essa é a ideia do problema. Juntar as duas velocidades por uma determinada hora igual, que a gente disse aí que é X, e quando terminar essa hora X, o salão vai estar todo limpo, certo? Então aqui, com essa expressão, a gente consegue descobrir o valor de X, tá? Com essa equação, desculpa. A gente consegue limpar, consegue limpar não, a gente consegue descobrir em quantas horas o salão vai estar limpo, beleza? E agora aqui é molezinha, ó. Por quê? Porque o t, que seria aí o tamanho do salão, aparece em cada termo dessa equação. O que a gente pode fazer? Dividir tudo por t vai fazer com que o t desapareça. Então, o que vai sobrar? Ó? Vai sobrar 1/4 de x mais 1/3 de x igual a 1. Só que 1/4 de x, né, a gente pode fazer a multiplicação, né? 1 vezes x vai dar x, então aqui eu posso botar só x sobre 4, que fica até mais elegante, né? E aqui também x sobre 3. Trabalhar aí só com x. E resolver essa equação aí com fração, o que a gente precisa fazer? MMC, certo? Então, MMC entre 4 e 3, aqui a gente nem precisa, né, fazer o MMC, porque eles são primos entre si, eu posso simplesmente multiplicar a primeira fração por 3 e a segunda por 4, ou seja, né, inverter os denominadores. Quando eu multiplicar a primeira fração por 3, quanto que vai dar? Vai dar 3x sobre 12. E a segunda, 4x sobre 12. Isso aqui é igual a 1 ainda. E aí essa equação vai dar o quê? Como os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores. Então, 3x mais 4x vai dar 7x sobre 12, né? É a ideia de somar frações. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Igual a 1. E aqui, o que eu faço? Multiplico cruzado. Sendo que todo número inteiro é uma fração com denominador 1. Então, eu vou ter, ó, 7x vezes 1, 7x. E 12 vezes 1, 12. E aí, esse 7 vem dividindo. Muito bom. Então, essa aqui seria a resposta. Então, em 12 sobre 7 horas, o salão vai estar limpo. Aí você vem todo feliz aqui nas opções. Pô, professor, não tem aí o 12 sobre 7, né? Que a gente acabou de encontrar aqui. Não tem problema. X é igual a 12 sobre 7 horas. Caraca, e agora, hein? O que a gente faz para descobrir essa hora exata? Divide 12 sobre 7? Pode ser. Mas o que eu acho mais fácil, né? A gente tentar entender o que está acontecendo, né? 12 sobre 7, ele é um número entre 1 e 2, né? Ou seja, ele é maior do que 1 e menor do que 2. Então, é 1 hora e um pouquinho. Por que eu sei isso? Né? Porque eu sei que 7 sobre 7 é igual a 1. Então, como 12 é maior do que 7, ele vai ser maior do que 1 hora. E como eu sei também que 14 sobre 7 é 2 e 12 é menor do que 14, então eu sei que é menor do que 2. Eu fiquei em cima aqui, né? Perdão, tá? Então eu sei aí que como o 14 ele é menor do que 12, eu sei que 12 sobre 7 é menor do que 2. Então tá ali entre 1 hora e um pouquinho. Como que eu vou saber quanto que é esse um pouquinho, professor? Porque pode ser 57, 43 ou 36. São números que, assim, olhando ali, fica difícil eu prever. Então, o que você vai fazer? Ó? X não é igual a 12 sobre 7 horas. Você pode reescrever isso daqui como sendo 7 sobre 7. Que isso daqui eu sei que vai dar 1 hora. Mas, quanto que falta para chegar no 12 sobre 7? Se eu já tenho 7 sobre 7... Se eu somo com 5 sobre 7, isso aqui vai dar 12 sobre 7, né? 7 mais 5 vai dar 12. Por que eu fiz isso? Porque isso daqui é o quanto que falta ali de hora. Lembrando, né, que aqui a gente ainda está trabalhando com 5 sétimos de hora. Só que ali eu quero a resposta em minutos. Como é que eu transformo horas em minutos? Isso você sabe desde sempre, né? É só eu pegar aquela hora
e multiplicar por 60. Então, eu vou pegar esses 5 sétimos e vou multiplicar por 60. E aí eu vou ter a resposta em minutos. 5 sétimos vezes 60, isso aqui vai dar 5 vezes 60, que vai ser 300 sobre 7 minutos. E aí eu acho que agora faz sentido eu dividir, certo? E aí 300 dividido por 7 vai dar quanto, né? 30 dividido por 7 vai dar 4, que é o 28, certo? Sobram 2. 2 com 0 vai dar o 20. Então, 20 dividido por 7 vai dar o 14, certo? E aí a gente vai para as casas decimais. Então, é 42 e alguma coisinha. E aí a gente não precisa saber exato por quê. Porque ele mesmo falou, né? Aproximadamente quanto? Como eu já achei 1h e 42 e um pouquinho, tá bem pertinho do 1h e 43 minutos. Letra D de divisão.